Amados irmãos e irmãs em Jesus Cristo, amigos e amigas, tudo bem com vocês? Queridos, queridas, muito obrigado por assistir os meus vídeos. Louvado seja Deus porque você está assistindo os vídeos. Louvado seja Deus porque você compartilhou o vídeo. E louvado seja Deus porque você deixou o seu like. E você que cancelou a inscrição, se o Espírito Santo tocar em você novamente, se inscreve. E você que não se inscreveu ainda, o Espírito Santo está falando com você, pedindo para que você se inscreva. Então, vai lá, aperta a letrinha vermelha, se inscreve. Deus é contigo. Louve a Deus e na sequência a gente vai fazer a oração. Quando vejo o amor se esfriando no mundo, eu sei que ele vem. Quando vejo o ódio aumentar, eu sei que ele vem. A palavra é fiel, já nos orientou, é a bússola do Senhor. Ele vem, sim, ele vem, mas como estaremos eu e você? Nas nuvens do céu, ele vem, como já prometeu. Ele vem, todo olho verá. Ele vem e não vai demorar. Quando vejo os lares
Maravilhoso Deus, querido Pai, nosso Criador e Redentor, a nossa gratidão a Ti, Senhor, por Teu cuidado, por Tua proteção, por tudo que o Senhor é para a gente, por tudo que o Senhor faz na vida da gente. Tu és Deus e maravilhosamente ages em nosso favor para a nossa felicidade e o nosso bem-estar. Nada somos sem Ti, Senhor, e sem Ti nada podemos fazer. E agradecemos ao Senhor pelo Espírito Santo, agradecemos ao Senhor pelos anjos que envias diariamente para cuidar da gente. Também agradecemos pelo cuidado e pela providência que o Senhor tem feito cada dia, não deixando faltar o nosso pão, não deixando faltar a nossa água. Dá-nos saúde, dá-nos alegria, dá-nos esperança, Senhor, de dias melhores. Estamos vivendo em dias difíceis, com muitas dificuldades, muitas enfermidades, muitos problemas. A ansiedade tem tomado conta do mundo inteiro. Milhões e milhões de pessoas vivem ansiosas e depressivas. Pai, tenha misericórdia de todos nós e livra-nos dessas doenças desse século terrível e dá-nos a alegria de contemplar nas nuvens do céu nosso Senhor Jesus Cristo voltando para nos buscar, para nos levar para um mundo melhor, para um lugar melhor, onde o Senhor tem preparado uma casa para todos nós. Fique conosco ao estudar a Tua Palavra, abre o nosso coração e o nosso entendimento, dá-nos sabedoria. Adoramos o Senhor e agradecemos no doce nome de Jesus Cristo. Amém. Muitas vezes a gente está pensando na vinda de Jesus Cristo de modo pontual. E de fato a Bíblia fala que Deus já estabeleceu o dia, esse dia, esse ponto na história em que Jesus Cristo vai intervir já está definido. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 30. Agora, nós precisamos entender que esse dia pontual não é relevante, não é importante se eu não estabeleço que Deus vem me visitar diariamente. Que Ele é como um pai que sai para trabalhar, mas no final do dia está em casa com os filhos. Deus tem um universo para governar, Ele tem um universo para administrar, mas Ele não esquece de você. Isaías capítulo 49, versículo 15 está escrito: pode uma mãe se esquecer do filho que ainda mama? E Deus ainda diz que ela pode esquecer. Realmente ela pode esquecer. E hoje nós encontramos muitas crianças abandonadas, né? Teve uma época em que eu estava em Salvador e uma criança estava dentro de um saco de lixo, mas ainda estava viva. E um rapaz estava catando comida no lixo e achou a criança. Aí acionamos o serviço de saúde, né? Os bombeiros, e eles levaram a criança. Provavelmente a criança deve ter ido para algum centro de adoção. Na minha cidade, uma moça não queria a criança, engravidou de modo indesejado, né? Na época não teve coragem de praticar o aborto, né? E mesmo porque aborto na época ainda era crime, né? E hoje é que estão tentando acabar com a questão do crime no aborto, e aí estão matando crianças até de 7 meses já, né? Infelizmente. E ela colocou a criança numa caixa e colocou na frente de uma casa de uma pessoa rica. Não rica, mas que tinha posses, né? Que tinha mais condição de criar a criança. E aquela criança cresceu naquela casa, como sendo filho daquela família. Acho que eles nunca contaram para aquela criança que ela foi abandonada ali na porta da casa deles por uma pessoa. Então, Deus disse que a mulher pode esquecer do filho que ainda mama, né? Do filho do ventre. Mas Ele jamais, diz Isaías capítulo 49, verso 5, verso 15, que Deus jamais se esquece de você. Então você está gravado nas palmas das mãos de Deus. E nós vimos na mensagem anterior que Adão e Eva recebiam a visita de Deus diariamente. Deus vinha conversar com eles.
E Deus tem interesse em que eu e você também tenha esse momento com Ele. Deus se importa com você e Deus ele se interessa pelo seu dia a dia. E Ele quer fazer parte desse dia a dia. E quantas vezes a gente, no nosso dia a dia, a gente vive como se Deus nem se importasse com a gente. Aliás, tem uma questão muito séria dentro do cristianismo, dentro do nosso cristianismo, falo individual, que é justamente a gente ter uma visão equivocada de Deus. A gente tem lido muito na Bíblia a questão do juízo. Eu convido você a assistir a minha série O Juízo de Deus, que você vai ver que não é assim. Antes de Deus pronunciar o juízo, Deus providenciou todos os meios de salvação. E na verdade não é Deus quem julga a mim e a você. Nós é que nos condenamos a nós mesmos e Deus só profere a sentença. Saiba que juiz ele não condena ninguém, ele só profere a sentença. Quem na verdade quem julga são as testemunhas, né, e os promotores, e os advogados. Então os promotores que vão fazer o levantamento de todo o processo, né, vão escrever o processo, os advogados que vão analisar o processo, e aí vão achar as brechas na lei para defender, outro para acusar, né? Vão argumentar de acordo com a lei. Então o advogado vai defender ou vai acusar. E os promotores simplesmente eles vão levantar os fatos. E aí vão usar as testemunhas, né? Vão usar todos os indícios, as provas, né? Então vai montar o processo. E ao montar o processo e analisar o processo, as testemunhas, os jurados, o júri, né, os advogados e os promotores vão montar a base de argumentação para condenação ou para absolvição. E quando sai a sentença, o juiz simplesmente lê a sentença que foi, digamos assim, configurada, né, arregimentada pelo processo. O processo leva a uma sentença, todo processo leva a uma sentença. Agora, antes de o juiz proferir a sentença, absolvido ou condenado, existe todo um levantamento dos fatos para argumentar a sentença, ou para embasar a sentença. Ninguém é condenado a ser a revelia. Não. Existe, já existiu e ainda existem, né, julgamentos precipitados, em que a análise do processo ela é falsa, porque a pessoa já foi condenada antes do processo. E aí a gente tem que ter muito cuidado, porque quando a gente vê alguém sendo acusado, alguém sendo acusada de um crime hediondo, aí nós automaticamente, já sem conhecimento dos fatos, dizemos que a pessoa merece morrer, que a pessoa merece ficar presa pro resto da vida, que a pessoa não presta, que a pessoa é isso e aquilo. Nós já sentenciamos as pessoas antes do julgamento. Deus não faz isso. Deus, ele simplesmente trabalha com a realidade. E a realidade é, eu sou pecador. E quando eu não desenvolvo o arrependimento, então eu vou afastando Deus de mim. E o que acontece é que se Deus vai se afastando de mim, vai chegar um momento que eu estarei tão distante de Deus que eu não tenho mais condição de ouvir a voz de Deus ou o convite de Deus para me aproximar dele. E aí, essa ação de me afastar de Deus me leva à incredulidade. E a incredulidade, como eu disse no vídeo anterior, é uma decepção com o próprio Deus. Por quê? Porque eu vi Deus de uma forma equivocada, de uma forma distorcida da realidade de Deus. E quando eu não conheço esse Deus de amor que trabalha incessantemente para me salvar, aí eu fico com medo do juízo.
E quem sabe eu me aproximo de Deus, quem sabe eu fico perto de Deus com medo dele me condenar. E aí eu passo a obedecer a Deus de forma equivocada. Aí eu busco o mérito para a aceitação. Quando na verdade Deus já me aceitou, mesmo sem eu merecer. Leia Romanos capítulo 5, a partir do versículo 5 até o versículo 11, e você vai ver que Deus já aceitou você quando você era inimigo dele. Deus trabalhou para você, para salvar você, quando você nem se interessava por ele. E no Salmo 14 a gente tem uma evidência clara disso. Do céu o Senhor olha para nós para ver se a gente tem interesse, se a gente deseja buscá-lo, deseja conhecê-lo. Eu cito muito o Salmo 14 porque, na verdade, é um salmo que apresenta um Deus apelando para fazer parte da minha história. E aí nós entramos no nosso tema de hoje. Olha que coisa linda. João capítulo 14, versos 21, 22 e 23. Diz o versículo 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Observe aqui, olha aqui uma manifestação diária. Aqui não se trata da vinda literal de Jesus Cristo, eu tenho dito isso, e a gente tem que entender isso. A vinda literal de Jesus Cristo é inquestionável, nós vamos trabalhar esse texto. Existem pelo menos umas 8 ou 9 datas para o retorno de Jesus Cristo, marcada pelo ser humano. Nós vamos trabalhar um pouquinho isso, vamos apenas citar essas datas, eu não quero trabalhar detalhes dessas datas, tá bem? Mas aqui Jesus Cristo está dizendo claramente que a pessoa que guarda a sua palavra, que observa os seus mandamentos, o ama. É porque o ama. E se o ama, também Deus será amado por Deus. E Jesus Cristo, quando percebe que você o ama, que você se interessa por ele, que você está preocupado mais em estar com ele do que estar em qualquer outro lugar, ele diz, eu vou me manifestar a ele. Essa manifestação é diária. Vamos lá, versículo 22. Disse-lhes então Judas, não o Iscariote, de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Veja, a manifestação de Jesus Cristo ao mundo é uma coisa, a manifestação de Jesus Cristo aos discípulos é outra. Veja que aqui existe duas vindas, existe dois retornos de Jesus Cristo. Ele subiu para o céu, mas ele vem diariamente ficar com seus filhos, ficar com os filhos de Deus, ficar com seus irmãos, ficar com aqueles que o amam e que se preocupam mais com o reino do céu do que com o reino deste mundo. E o verso 23 é maravilhoso, meu irmão, completa o pensamento, diz assim, ó, Jesus Cristo respondendo a Judas, não o Iscariote, e respondeu-lhe Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Eu e meu Pai o amaremos e viremos fazer morada nele. Olha que coisa linda. Se você me ama, se você guardar a minha palavra, Deus vai derramar amor em seu coração, em sua vida. Deus vai manifestar-se em você. A glória de Deus vai se manifestar em você. Deus vai derramar a sua misericórdia, a sua graça, o seu perdão infinitamente. E o seu amor vai estar evidente em sua vida. E diz mais, nós viremos. Olha aqui o verbo vem. Ele vem, Deus vem, Jesus Cristo vem, o Espírito Santo vem fazer morada em você. E isso não é um pontual, isso não é um encontro pontual de uma vez por semana, de uma vez por mês, de uma vez por ano ou um dia na história. Essa vinda de Jesus Cristo, de acordo com o texto, não é uma coisa que vai acontecer num ponto da história, não. Observe o texto, o verso 21 diz, se você me ama, você guardará os meus mandamentos.
e meu Pai o amará, e viremos e nos manifestaremos a você. Lá no Salmo 25, versículo 14, está escrito assim: a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. E a palavra temor está no sentido de respeito, de consideração, de valorização, de atenção. Então, se você valoriza as coisas de Deus, se você dá atenção às coisas de Deus, se você se preocupa mais com o reino de Deus, então Deus diz assim: a intimidade do Senhor é para você. A você, diz o texto do Salmo 25, 14, Deus revelará, e revelação lá está com o mesmo sentido de manifestar, Deus manifestará a você os planos dele. Deus dirá para você, Deus mostrará para você os planos que ele tem para você e para este mundo. Então, no relacionamento diário com Deus, eu preciso de 3 coisas. Eu preciso conhecer. E você, sem conhecimento de Deus, aí essa visão equivocada realmente nos impede de conhecer a Deus, nos conhecer a bondade de Deus, conhecer o amor de Deus. Mas Jesus Cristo disse: se você guardar o meu mandamento, nós o amaremos. Então veja que aqui guardar mandamento aqui é no sentido de você conhecer a Deus, conhecer a bondade de Deus, conhecer os planos de Deus, conhecer esse Deus que trabalha pela tua felicidade, conhecer esse Deus que se manifestou em carne na pessoa de Jesus Cristo para você e por você. A vinda de Jesus Cristo, João capítulo 1, versículo 14, né? E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Olha que coisa linda. Deus nunca esteve distante do ser humano, ele simplesmente está interessado na gente. Versículo 14 está escrito, olha: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Então Jesus Cristo é a manifestação em carne da glória e majestade de Deus, mas também da verdade, da graça. Veja que o texto está falando que Jesus Cristo veio habitar em nós para manifestar a graça, para manifestar a verdade, para manifestar a glória de Deus. E a glória de Deus aqui sempre no sentido positivo. Não é um Deus carrasco, preocupado em punir, mas um Deus amoroso, pronto a salvar, pronto a cuidar, pronto a socorrer os que se chegam a Ele através de Jesus Cristo. Deus é meu socorro, bem presente na minha tribulação, disse Davi. Salmo 46. O Senhor é meu refúgio, é a minha fortaleza, é o meu socorro. Salmo 91 diz que Deus é a nossa morada. Observa, Deus é a minha morada. Eu escolhi Deus para morar em mim. E aí, quando eu escolho conhecer esse Deus, Ele vai se manifestar a mim, Ele vai se revelar. E eu vou ter um conhecimento salvífico desse Deus. Olha o que o texto está dizendo, que Ele vai manifestar graça, verdade, a glória dele, glória que na verdade, Moisés falou que é misericórdia, é compaixão, é perdão. Essa é a glória de Deus, é um Deus compassivo, paciente comigo, porque eu erro muitas vezes. Então, João, quando ele fala aqui no capítulo 14, verso 21,
que Deus vai se manifestar, Deus vai mostrar para você quem Ele é. E isso não é um dia, porque se a gente pensar, observa comigo, pensa comigo, se eu pensar em Deus e do dia da vinda de Jesus Cristo como um evento pontual, que vai acontecer esse evento pontual, por favor, tá? Preste atenção no que eu estou dizendo, não estou dizendo que Jesus não vem literalmente. Essa ideia de arrebatamento secreto, nós vamos trabalhar ainda isso, não existe na Bíblia. Mas observe que a manifestação de Jesus Cristo para aqueles que estão com Ele, andando com Ele, a manifestação em glória e poder desse dia pontual, vai ser um dia de alegria, de festa, vai ser um dia de regozijo, de felicidade, porque é o fim do sofrimento, o fim das lágrimas, o fim da dor, é o fim da tristeza, o fim da saudade. Agora essa tristeza, essa saudade, Paulo fala em Romanos capítulo 8, se eu não estou enganado, versículo 22, que a terra geme, ansiando pelo dia em que Deus vai pôr fim a toda miséria, todo sofrimento, todas as tristezas e mazelas deste mundo. A terra geme. A natureza grita, pedindo socorro, e a gente está vendo aqui, atrás de mim você vê muitas árvores secas. Então a própria natureza está sendo destruída pelo ser humano, e o ser humano acaba se autodestruindo. Então a manifestação de Jesus Cristo é necessária, essa manifestação literal. Agora a manifestação simbólica, essa manifestação diária, que pode ser até visível. Você acha que Deus não se manifesta visivelmente hoje? Claro que Ele se manifesta. Deus pode usar uma criança, Deus pode usar uma pessoa, pode usar uma música para falar com você. E esse é o momento em que Ele se manifesta a você, é o momento que Ele vem até você. Porque Ele quer cuidar de você, Ele quer falar com você, Ele quer transformar a tua vida. Agora você precisa desse ponto de querer conhecer esse Deus que quer se manifestar a você. Leia lá o Salmo 25. Eu vou até ler esse texto do Salmo 25, 14, porque é maravilhoso esse salmo. O Salmo 25 é um dos meus preferidos, tá? E a gente aprende muito no Salmo 25. Tá? Agora, observe o verso 14 do Salmo 25. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. E aí, em outras versões, diz, dará a conhecer os seus segredos. Os segredos do Senhor é para aqueles que o temem, aqueles que o amam, aqueles que lhe obedecem. Então, Deus quer se revelar a nós. Deus quer que a gente o conheça. E quando a gente conhece a Deus, quando a gente se preocupa em ter um encontro pessoal com Deus, aí a gente percebe que a nossa vida realmente tem significado, tem sentido. Deus quer se fazer conhecer, Ele quer ser conhecido por nós. Se alguém guarda os meus mandamentos, o Pai o amará. E eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Deus quer ser conhecido. Agora eu e você precisamos ter disposição para conhecer a Deus. Aí, automaticamente, quando a gente conhece Deus, a segunda coisa é que a gente passa a ter uma visão de Deus de modo bem diferente. A gente vai amar o que Deus faz. E gente, ninguém ama sem conhecer. Não existe essa ideia de você amar sem conhecer. Para você amar, você precisa conhecer primeiro. O rapaz quer enamorar-se de uma moça, ele pode até dizer, eu amo você, eu estou apaixonado por você. Não,
Ele está enamorado das características daquela moça. E quanto mais ele vai conhecendo aquela moça, mais sentimentos ele vai desenvolver. É o conhecimento que leva ao desenvolvimento do amor. Veja que o amor aqui é um atributo. O amor é um princípio. Muita gente tem colocado o amor como sentimento. Por favor, o amor não é sentimento. Amor é princípio. Amor é atributo. Inclusive, o texto diz, no verso 23, que o Pai dará amor àquele que guardar a palavra. E guardar a palavra aqui, você sabe que é conhecer. Você tem que conhecer as regras de Deus, os mandamentos de Deus, a bondade de Deus em dar a você um plano. No Salmo 25:14 fala de aliança. Aliança é um contrato. Um contrato em que existem as regras para quem está sendo contratado e para o contratante. Observe que existe, então Deus diz, eu estou dando a você o direito de conhecer as minhas regras, conhecer os meus princípios, conhecer o meu governo, e aí você escolhe abrir o coração para eu dar a você, manifestar em você o meu amor. Então quando a gente busca conhecer a Deus, agora vem a questão de você manifestar em sua vida o amor a Deus e o amor ao próximo. Olha o que diz os 10 mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças e de toda a tua alma, e o teu próximo como a ti mesmo. Quando a gente tem um conhecimento do plano de Deus para a nossa vida, a gente vai manifestar nisso no amor. Eu preciso, se eu conheço o plano de Deus, então eu aceito, isso é considerado como uma obra. Abraão conheceu o plano de Deus, diz o texto que ele creu, e isso foi imputado a ele como justiça, ou seja, Abraão foi justificado pela fé, mediante as obras. Que obra? A obra de aceitar o plano de Deus. No meu relacionamento com Deus, o que vem antes é mais importante do que o final da história. Então eu primeiro preciso conhecer a Deus. E aí isso vai me levar a amar a Deus. E quando eu amo a Deus, aí eu vou começar a praticar boas obras. O amor é o que me leva a guardar os mandamentos. Veja o que diz o versículo 15 de João 14. Observe o que João disse no João 14, versículo 15. Ele fala muito dessa questão de amar a Deus, mas ele fala justamente que o amor, né, leva a você a agir de acordo com tal. Versículo 15 assim, ó, se você me ama, você guardará os meus mandamentos. Se você me ama, agora você vai praticar, você vai viver a minha palavra. Praticar o quê, Renival? Praticar exatamente o que Deus diz. E aqui, observe que a prática, primeiro, ela está relacionada a você desenvolver em você atitudes, ações parecidas com as de Deus. Deus é perdoador, você também se torna perdoador. Deus perdoou você, então agora você se vê na obrigação. Paulo disse, né? Ai de mim se não pregar o evangelho. Ele disse que era obrigação dele anunciar a Jesus Cristo. Como uma coisa obrigada? Não é, a palavra obrigado ali não está no sentido pejorativo e negativo. Está no sentido de que o amor que Deus manifestou na vida de Paulo o levava a amar as outras pessoas. E ele chegou a dizer, Coríntios, né? O amor de Jesus Cristo me constrange. É o amor de Jesus Cristo que me leva a agir. É o amor de Jesus Cristo em mim que me leva a viver dessa maneira. E aí ele diz, né, aquilo que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Porque eu vivo para agradar a Deus. Observa, eu vivo para agradar a Deus. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E o viver que eu vivo na carne agora, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim.
Então Jesus Cristo foi capaz de morrer por você. Então você agora também se torna capaz de morrer por Jesus Cristo. E aí guardar mandamento, observar dias, deixar de comer isso, vestir aquilo. Então veja que isso aí é irrelevante em relação ao relacionamento com Ele. Porque eu vou viver para a glória dEle, para agradar a Ele. Mas para isso eu preciso conhecer e deixar que Deus derrame esse amor em meu coração. E aí Jesus Cristo, eu o amarei e me manifestarei a Ele. O que Deus vai manifestar em você? O que Deus vai revelar a você? O perdão, a bondade de Deus. E isso vai desenvolver em você o caráter de Cristo. Para que você reflita o caráter de Deus neste mundo. Para que você o represente. Para que você se torne um embaixador de Cristo, você precisa desenvolver o caráter dele. E observe o texto, eu quero falar desse texto aqui, no verso 23, eu preciso concluir essa mensagem. O texto está dizendo no verso 23, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Verso 23 diz, o meu Pai o amará. Não é uma coisa que forçada. Não é nada disso. Aqui tem um relacionamento. Você procura conhecer esse Deus, o caráter dele, a bondade dele, os planos dele. E aí ele vai se manifestar a você. E você vai desenvolver. Agora Deus vai desenvolver em você o querer e o realizar. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Deus vai realizar em você o querer e o realizar. E o efetuar. E diz, viremos e faremos nele morada. O verbo vir aqui, viremos, né? Aqui está a trindade, né? Deus vem na pessoa do Espírito Santo morar na gente. O Espírito Santo é o representante da divindade. Não existe a trindade, a palavra trindade na Bíblia, não é? Da divindade. O Espírito Santo é divino. Então a divindade representada na pessoa do Espírito Santo habita o ser humano. E aí, João capítulo 16, a partir do versículo 13, Jesus Cristo diz que o Espírito Santo vai ensinar você tudo a respeito do reino de Deus. Ele vai ensinar todas as coisas. Agora, como é que o Espírito Santo pode me ensinar se eu não tenho tempo para o Espírito Santo? Se eu não tenho tempo para Deus? E se eu não tenho um templo para o Senhor? Paulo diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã, deixar de comer coisas, deixar de fazer coisas para não ser punido por Deus, só revela que você não conhece a Deus. Porque quando nós conhecemos a Deus, nós amamos a Deus, agora eu quero viver para a glória de Deus. E aí o texto diz, nós viremos e faremos nele morada. O fato de Deus ser a minha morada, Salmo 91, né? Eu escolhi morar no coração de Deus. Agora Deus vem morar em meu coração. E quando Deus vem morar em meu coração, eu vou mostrar que Deus não vem um dia. Eu vou mostrar para todo mundo que Ele anda comigo. Que Ele está comigo. Mateus capítulo 28, versículo 20. Estarei com você todos os dias. Olha que coisa maravilhosa. Deus se manifesta, Deus se revela, Deus está interessado na tua história. E Ele diz, você precisa guardar a minha palavra, você precisa guardar os meus mandamentos, ou seja, você precisa conhecer a Deus. João 17, versículo 3. E a vida eterna é esta, que te conheço a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. E aí você guardar a palavra aqui, você procurar conhecer a manifestação da bondade de Deus. E aí Deus vai derramando amor em seu coração. Quanto mais você conhece a Deus, mais você vai percebendo o amor de Deus sendo preenchendo o teu coração, sendo parte do teu caráter, parte da tua vida. E agora você vai revelar para os outros que Jesus Cristo não vai vir um dia, Ele está com você. De fato, haverá o dia que Ele vai vir para o mundo.
Mas nesse dia, você simplesmente, ele vai fazer com você o que fez com Enoque. Diz o livro História da Redenção que Enoque andou tão perto da casa de Deus, mas tão perto, e Ellen White diz que nós estamos no limiar do reino. Basta Deus abrir a porta e dizer: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que foi preparado para vocês desde a fundação do mundo. E veja, andando na porta do céu. Enoque andava tão perto da porta do céu, que um dia a porta do céu se abriu e Enoque entrou e nunca mais voltou. O que Enoque viu lá, e Ellen White também teve essa visão, ela teve uma visão em que ela andou no céu, ela visitou mundos não caídos, e ela chegou para o pai e disse: Senhor, eu não quero voltar. Foi o que aconteceu com Enoque. Enoque andou tão perto de Deus, tão perto da casa de Deus, que Deus abriu a porta e disse: Enoque, venha ficar comigo hoje. E Enoque viu as maravilhas do céu, do lugar que Deus tem preparado para nós. E ele disse: Pai, eu não quero voltar. E Deus disse: tá bem, você não se parece nada com esse mundo mais. Sua vida realmente reflete que você não é mais parte deste mundo. Então você pode ficar por aqui. Você vai, inclusive eu vou usar você com uma simbologia de todos aqueles que não provarão a morte e que purificarão o seu caráter no andar comigo e viverão comigo para sempre. Enoque representa uma classe especial de pessoas que guardou a palavra, conheceu a Deus, que desenvolveu no seu caráter o amor de Deus, que Deus derramou o amor dele no coração de Enoque de tal maneira que Enoque se tornou totalmente parecido com Deus. Tão parecido que Deus disse: filho, vamos para casa. Você não se parece mais nada com esse mundo, então vamos para minha casa. Enoque representa essa classe de pessoas que nos últimos dias vai guardar a palavra, vai ficar fiel à palavra, ainda que morra pela palavra. Mas eles não vão morrer. Porque assim como Enoque representa essa classe de pessoas. Observe Apocalipse capítulo 14. Deus fala dessa classe de pessoas aí que não se contaminaram com mulheres, na sua boca não se achou mentira. Viremos e faremos nele morada. Andar com Deus diariamente. Colossenses capítulo 3 diz que nós seremos manifestados em glória. Por quê? Porque Deus é minha morada e eu sou morada de Deus. Viremos e faremos nele morada. Deus quer morar em meu coração, mas eu, Salmo 91, né? O Altíssimo é a minha habitação, o que habita no esconderijo do Altíssimo. O que habita no esconderijo do Altíssimo. Agora Deus diz para mim, Deus diz de mim: eu quero fazer morada em você. Porque você já me escolheu como morada. Porque você preferiu me conhecer, se relacionar comigo, estar comigo. Meu irmão, você já pensou nisso? Deus tem misericórdia de nós. E que hoje eu seja a habitação de Deus. E que hoje eu escolha fazer de Deus a minha morada. O que habita no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansa e diz ao Senhor: tu és meu refúgio. Já pensou nisso? Muita gente lê o Salmo 91 para se livrar dos males, das assombrações. Mas o Salmo 91, o salmista apresenta Deus como uma habitação, uma morada, uma casa para você habitar. E lógico que quando você está habitando na morada de Deus, ou na morada que Deus estabeleceu, na casa dele, se você faz de Deus a sua casa, lógico que o mal não pode entrar na casa de Deus. Eu não estou me referindo à igreja aqui. Eu estou falando do coração de Deus. Estou falando do caráter de Deus. Quando você faz
quer fazer de Deus a sua morada, ou seja, você quer ser semelhante a Deus, você anseia por ser igual a Deus, Deus diz que vai fazer de você uma nova criatura. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Isso é resultado de Deus morar na gente. É você abrir o coração para fazer de Deus a sua morada. Você fazer do seu coração o templo do Espírito Santo. Meu amado, minha amada, Jesus Cristo vai vir um dia. Eu anseio por esse dia. Mas eu quero que Ele venha hoje, se manifestar em mim e morar em mim. Não quer você também abrir o coração para ser a habitação de Deus? Ore comigo, querido Deus, meu Pai. Muito obrigado, Senhor, por tudo que és para nós. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor se revela a gente, se interessa por nós. Obrigado, Senhor. E hoje queremos que o Senhor nos dê a alegria de conhecê-lo, de amá-lo e de viver para o Senhor e de ser morada do Senhor em nosso coração. Dá-nos a alegria de sermos teus. Em nome de Jesus Cristo oramos. Amém.